Olha, a tia Jane aqui de novo para mais uma história bem legal. E hoje eu vou mostrar para vocês o que eu tenho aqui. Olha só, eu tenho um bebezinho e esse bebezinho, ele é bem pequenininho. Por quê? Porque ele acabou de nascer, ele tá bem pequenininho, toma leitinho, né? Ele não come ainda. Quem já viu um bebezinho bem novinho, às vezes um priminho, às vezes o próprio irmãozinho ou a irmãzinha que nasceu. Quem sabe, né, os bebezinhos quando choram, né, vocês aí sabem disso. É a mamãe que sabe o que ele quer, né? Ou ele tá querendo comer alguma coisa, ou ele tá com frio, ou quer tomar um banhozinho. Porque os bebezinhos bem novinhos precisam do nosso cuidado, né? De toda a nossa atenção. E a tia hoje tá com esse bebezinho aqui, ó, porque a nossa história de hoje vai falar de um bebê muito especial que fez toda a diferença na história da Bíblia, na história do povo de Deus. Aí vocês vão saber quem é esse bebê daqui a pouco. Antes disso, olha, vamos cantar um cântico, porque hoje nós vamos falar de cuidado. Cuidado de Deus para conosco, cuidado que Deus teve com o seu povo no passado, né, nas histórias bíblicas. Então nós vamos falar desse cuidado. Eu tenho aqui, olha, uns fantochinhos que representam uma família, ó. Vou mostrar para vocês. O papai, a mamãe e a filhinha, né? Ou pode ser também um filhinho, ó, a família, ó, com 3 pessoas. Quantas pessoas que tem na casa de vocês? Contem aí nos dedinhos. Quantos irmãozinhos, junto com o papai e a mamãe? Vamos contar? Aqui, ó, eu tenho uma família de 3 pessoas, ó, o papai, a mamãe e a filhinha. E essa família, ela não tá sozinha. Sabe por quê? Essa família pertence a Deus. Então, Jesus está com eles, olha. Esse aqui é Jesus, que também está junto dessa família, cuidando dessa família. Então, Jesus, ele cuida de nós, ele cuida da sua família também, ele cuida de você, não é mesmo? Aí o cântico que nós vamos cantar é assim, ó. Deus cuida de mim e da mamãe também. Deus cuida do papai e cuida muito bem. Deus cuida de mim e da mamãe também. Deus cuida do papai e cuida muito bem. Vamos mais uma vez? Muito bonitinho, pequenininho o cântico, bem fácil de aprender. Vamos lá? Deus cuida de mim e da mamãe também. Deus cuida do papai e cuida muito bem. Deus cuida de mim e da mamãe também. Deus cuida do papai e cuida muito bem. Então, olha, uma família que teme ao Senhor, ela não está sozinha. Jesus está sempre por perto, né? Está sempre pertinho dessa família, juntinho dessa família, cuidando, né? O Senhor, ele nunca nos desampara, ele nunca nos abandona. Vamos falar agora o nosso versículo. Olha, o nosso versículo de hoje, ele fala a respeito disso. Fala a respeito da fé que nós temos que ter em Deus, que Ele cuida de nós, né? O Senhor, Ele tem cuidado de nós. É Deus que nos dá o que nós comemos, o que nós vestimos, o que nós calçamos. Ele abre uma porta de emprego para o papai trabalhar, para a mamãe trabalhar, né? Ele que nos abençoa na nossa escola. Tudo que nós temos é o Senhor que nos dá. Então, esse versículo de hoje, que está em Marcos 5,36, ele fala assim, ó. Não temas, crê somente. Marcos 5,36. Não temas, crê somente. Por quê? Quem crê em Deus, quem crê em Jesus, não precisa ter medo, não é verdade? Porque sabe, tem a certeza que o Senhor está sempre cuidando. Vocês lembram que eu falei que eu ia falar a respeito de um bebezinho muito especial da Bíblia? Olha, e o nome desse bebezinho que eu vou falar é Moisés. Eu acredito que vocês já ouviram falar esse nome, Moisés. Moisés, olha, um dia ele nasceu, né, no meio do povo de Deus. Ele era um bebezinho como esse aqui, ó, que tá todo embrulhadinho, né?
Até as mãozinhas, olha, tá embrulhadinho. Por quê? Porque bebezinho, quando tá assim bem novinho, ele sente muito frio. Então, para proteger ele do frio, nós pegamos uma mantinha, né, bem quentinha, e enrolamos o bebezinho. E Moisés, ele era um bebezinho assim, bem novinho, né, bem pequenininho. Só que a tia vai começar contando para vocês relembrarem a história de Jacó. Quem lembra a história que eu contei, que teve a oportunidade de ouvir no vídeo, nos vídeos anteriores, que a tia contou que Jacó tinha 12 filhos. Vocês lembram dessa história? Ele tinha 12 filhos e um dos filhos, que era José, eles jogaram José num poço porque eles tinham inveja de José. Eles tinham inveja daquilo que Deus mostrava para José em sonho, e eles não queriam aceitar isso, e eles jogaram José no poço, e José foi vendido como escravo. E é aquela história, né, que vocês já sabem, que depois Deus abençoou José e eles se reencontraram. José perdoou os irmãos, viu o pai novamente, e eles puderam morar pertinho, né, uns dos outros. Essa história de Jacó aconteceu no passado, antes da história de Moisés. Então Jacó, os 12 filhos de Jacó, eles tiveram uma família numerosa, uma família muito grande, porque eles foram casando, foram tendo filhos e filhas, e foram formando famílias grandes, e aí se formou o povo de Israel, o povo de Deus, descendentes de Jacó. Então esse povo um dia foi feito escravo no Egito, pelas mãos de Faraó. E Faraó era muito perverso, muito malvado, e ele escravizava o povo. Quando Faraó viu que esse povo estava se tornando muito numeroso, né, um povo grande, eram pessoas fortes, ele ficou com medo que o povo passasse a governar no lugar dele. Ele teve medo, né, que aquele povo numeroso tomasse ali o governo. E aí ele ordenou os soldados que matassem os bebês hebreus, né, o povo de Deus, matassem todos os bebês. Só que aconteceu algo, né? Nós cantamos no cântico que tem alguém que cuida das famílias, que cuida de nós. E esse alguém é o Senhor, é Deus. E Deus estava com a família de Moisés, assim como ele está conosco. E ele não deixou que nada de ruim acontecesse com Moisés. Será por que ele não deixou? Vamos ver por quê. Olha, a mamãe de Moisés, que se chamava Joquebede, ela foi, né, até perto de um rio. Ela pegou folhas de junco, né, folhas que naquela época serviam para fazer cestas. E ela fez um cestinho, olha, como esse aqui, ó. Ela fez um cestinho todo bonitinho, foi entrelaçando aqui, ó, até o cestinho ficar todo prontinho, bonitinho, e que cabia o bebezinho Moisés lá dentro desse cestinho. Nessa época aqui, Moisés já tinha crescido um pouquinho. A tia mostrou para vocês um bebezinho novinho, recém-nascido, que acabou de nascer. Mas nessa época que a mamãe de Moisés colocou ele nesse cestinho, ele já estava um pouquinho maior. Ele já estava, olha, bem gordinho, assim como esse bebezinho que eu tenho aqui, ó. Ele estava aqui, ó, bem gordinho, mais ou menos desse tamanhozinho aqui, ó. Assim, ó. E ele já chorava alto. Esse bebezinho já estava chorando alto. E aí, a mamãe de Moisés não teve outra alternativa, né? Porque Deus a ajudou. E ela teve essa ideia de produzir esse cestinho, né? Ela calafetou com betume as bordas do cestinho, né? Onde que tinha um buraquinho, ela tampou. Por quê? Porque aí o bebezinho ia ficar lá dentro seguro, não ia entrar água, não ia acontecer nada de ruim com ele, ele ia ficar seguro no cestinho, naquela água. E aquelas águas eram águas perigosas, né? Poderia ter um bicho, alguma coisa que pudesse fazer mal para aquele bebê. Mas tudo isso ela fez confiando no Senhor. E aí, quando ela colocou Moisés nesse cestinho, porque aqueles homens maus estavam pegando todos os bebês, né? Homens, que eram homens, meninos, para poder matar. Ela pensou, não, eu não vou deixar que isso aconteça com meu filhinho, eu vou proteger ele e ele não vai morrer. E assim aconteceu. Ela colocou ele no cestinho, mas ele tinha uma irmãzinha chamada Miriam,
que já era, né, uma mocinha, que é essa daqui, ó. E aí ela disse para Miriam: Miriam, eu vou colocar o seu irmãozinho na água, no cestinho, né, sobre as águas, e você vai ficar ali escondida, olhando, observando, cuidando do seu irmãozinho para ver aonde que ele vai, para nada de ruim acontecer com ele. E Miriam obedeceu. Miriam era muito obediente à mamãe, e ela obedeceu e ficou ali, olha, escondida. Ninguém viu Miriam escondida, e ela ficou observando. Aquele cestinho foi levado, né, para um lugar do rio onde a princesa, a filha de Faraó, vinha tomar banho. E era bem na hora que ela estava ali tomando banho, esse cestinho, ela viu esse cestinho e pediu para a serva dela buscar. Quando ela abriu aquele cestinho, uma surpresa que ela nunca poderia imaginar. Ela viu que era um bebê e ela se apaixonou por aquele bebê, porque a Bíblia fala que Moisés era um bebê muito lindo, muito lindo. E ela se apaixonou por ele, e como ela não tinha filhos, ela sentiu no coração o desejo de cuidar daquele bebê. E ela sabia que aquele bebê era um bebê do povo de Deus, era um bebê hebreu, mas ela não se importou com isso. Ela disse que iria cuidar daquele bebê. E aí Miriam, naquele mesmo momento, vendo ali que a filha de Faraó havia encontrado Moisés, e estava muito feliz por ter achado aquele bebezinho e queria ser a mamãe daquele bebezinho para cuidar dele, como se ela fosse a mãe, ela mais que depressa chegou perto da princesa e perguntou à princesa se queria que trouxesse alguém para poder alimentar aquele bebê, né? Porque o bebezinho precisa dos cuidados da mãe, né? Precisa do leitinho dele, precisa da mamãe para poder amamentar. E aí, mais que depressa, ela foi lá perto da princesa e falou: se a senhora quiser, eu posso trazer uma mulher para poder alimentar o bebê. E aí a princesa concordou com ela, e imagina quem que ela foi buscar? A mamãe dela mesma, Joquebede. Ela buscou a mamãe de Moisés. E aí Joquebede pôde cuidar de Moisés, e durante o tempo que Joquebede cuidou de Moisés, até ele crescer mais um pouquinho, ela recebeu até um salário para poder cuidar de Moisés, porque a princesa queria que ele fosse bem cuidado, porque depois a princesa, ele iria, né, cumprir o propósito de Deus através da vida da princesa lá no palácio. E aí Deus ia ensinar para Moisés muitas coisas. Então essa é a nossa história de hoje, né? Para nós entendermos que Deus cuida de nós. Ainda que venha uma dificuldade, um momento difícil, uma situação difícil, que às vezes a gente não sabe nem como que nós vamos resolver, mas o Senhor sabe. E nós devemos confiar nele e nunca perdermos a fé de que o Senhor está conosco, que ele nunca vai nos abandonar, não é mesmo? E Moisés, ele foi livre da morte, né? Ele não foi morto naqueles tempos difíceis onde Faraó mandou matar os bebês, porque Deus, na infinita misericórdia dele, cuidou de Moisés e não deixou que ele fosse morto, e ele cumpriu o que Deus tinha para ele cumprir como propósito, né? Para a honra e glória do Senhor. Vamos orar agora para nós encerrarmos a nossa aulinha. Espero que vocês tenham gostado da história, né? Uma história muito bonita, muito marcante. E na próxima aula nós vamos estar aprendendo mais uma história da palavra de Deus. Vamos fechar os olhinhos para nós orarmos? Senhor, muito obrigada por cada criança que está tendo a oportunidade de ouvir a Tua palavra através desses vídeos. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor tem nos ensinado a cada dia mais uma porção da Tua palavra. Nós estamos aprendendo a respeito das histórias da Bíblia, porque nós queremos colocar em prática nas nossas vidas o que estamos aprendendo. Nos dê, ó Pai, cada dia mais fé para confiarmos no Senhor, porque o Senhor tem cuidado de nós. Eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém. Tchau, crianças. Um beijo para vocês. Fiquem com Deus. Tá? E nas próximas lições nós estaremos falando mais um pouquinho de histórias bem legais para vocês aprenderem sobre a Bíblia. Um beijo!